A depressão na adolescência atinge 1 a cada 5 jovens de forma camuflada, dos mais normais comportamentos dentre esses indivíduos. Por exemplo, a inquietação, a rebeldia, a impulsividade e as condutas antissociais. As redes sociais são agravantes críticos de causas da depressão, como insegurança, baixa de autoestima, cyberbullying e pressão social. Porém, não é somente a rede social que afeta a depressão. Fatores como a sexualidade, a escolha de uma carreira profissional e o bom desempenho na escola são preocupações que podem agravar a depressão. Isso pode causar uma insegurança na pessoa, com dificuldades para se relacionar com outras pessoas e mais introvertida. Essa pressão também pode passar da infância para a fase adulta, o que vai causar vários problemas de saúde mental que prejudicará muito a vida adulta dessa pessoa. Também pode se perceber na escola, onde pode começar os indícios de depressão, com dificuldade para se relacionar com os colegas, dificuldade nas atividades extracurriculares e principalmente com as mudanças de humor. A depressão, porém, não é somente sobre problemas psicológicos e causas sociais. Influências biológicas, como fragilidade bioquímica, a deficiência genética gerada por uma tendência depressiva pelo pai ou pela mãe, também vão agravar seriamente esse problema que assola o Brasil hoje em dia. Para começar a explicação, a gente precisa conhecer que tem um hormônio muito fundamental para o funcionamento do seu corpo, que chama serotonina. A serotonina, ela é o que a gente chama de neurotransmissor. O neurotransmissor é o que passa a informação de um neurônio pelo outro a partir da sinapse. E a serotonina é o hormônio responsável pela felicidade, como algumas pessoas já devem ter ouvido falar. Algumas doenças, como eu citei antes, como a fragilidade bioquímica, que pode gerar por má alimentação, pode gerar por diversas outras causas, como até mesmo as causas sociais, geram ou podem gerar uma disfunção na produção desse hormônio que é fundamental para o funcionamento do seu corpo. Também tem alguns outros hormônios que a gente gostaria de citar, como por exemplo a tiroxina, conhecido como T4, o hormônio tiroidano, que serve na regulação do seu metabolismo e quando em falta, devido ao hipotiroidismo, pode gerar tendências depressivas um pouco agravadas. Isso sendo, por exemplo, com a pessoa apresentando um caso clínico mais triste, a pessoa se apresentando com incapacidade de se relacionar, a pessoa apresentando dificuldade em ver o lado bom das coisas. E isso acaba tudo sendo sempre uma disfunção hormonal, uma disfunção química no funcionamento do seu encéfalo. Outros fatores agravam seriamente esse caso clínico. Por exemplo, você pode ter aquela deficiência genética que quando os seus pais têm essa tendência à depressão, você tem esse agravante, apesar de que a genética não pode causar depressão por si só. Ela é um gatilho que serve para poder ativar essa doença. A depressão, quando já presente no seu corpo, tem sintomas que são reversíveis com tratamentos de medicamento. Por exemplo, tratamentos que incentivam a produção de dopamina e serotonina no seu cérebro são fundamentais. Há, porém, sempre ver o tratamento psiquiátrico com um profissional de psicologia para saber o que acontece, os motivos mais a fundo dessa sua depressão. Outros hormônios, por exemplo, a endorfina, também são responsáveis por agir no seu cérebro nesse momento. A endorfina, que traz a sensação de bem-estar para o nosso corpo, é 100% fundamental para que o ser humano viva uma vida relativamente tranquila e evite a quantidade de males que trazem para o corpo a depressão. Sua alimentação, fundamentalmente, se baseia na produção de serotonina. Isso sendo que 90% desse hormônio, conhecido como hormônio da felicidade, é produzido no seu estômago. Isso significa que o que você come sim interfere em como você vai agir na depressão. Outras coisas, por exemplo, o modo como seus pais te tratam, o modo como você interage com outros seres humanos, causa reações químicas que são diretamente ligadas com essa doença. Adolescentes, entre a média de 12 e 19 anos, têm uma tendência depressiva muito maior, pelo menos é o que diz um DataSUS desde 1994. O índice nas últimas décadas de depressão, ele tem aumentado exponencialmente, ele tem aumentado de maneira gigantesca. Isso pois, com a facilidade, por exemplo, das redes sociais, nós temos um meio muito mais propenso para que essa doença ocorra. Falando disso no quesito biológico, professores que às vezes não conseguem compreender bem os seus alunos, ou até mesmo os pais que não compreendem bem os seus filhos, geram uma contínua e constante produção errônea de hormônios tipo esse aqui. O que isso gera? Isso gera um costume do seu próprio corpo a não produzir esses hormônios bem, levando a um quadro clínico depressivo muito sério. A depressão pode levar a casos como suicídio, automutilação, autoagressão verbal e psicológica e coisas muito piores. Isso tudo acaba caindo no processo de como as redes sociais podem afetar a necessidade que o ser humano tem de viver em grupo. O ser humano evoluiu a partir da vivência grupal, a partir da convivência com outros iguais. Quando o seu cérebro reconhece que você está sendo incapaz de atingir tal coisa, ele se propõe, ele se faz passível de tudo para que essa relação aconteça.
tais coisas sendo como abaixar sua autoestima, abaixar seu nível, tudo para que você arranje uma maneira de socializar com as pessoas. Mas isso não funciona, não é assim. A sociedade corre atualmente. Então isso acaba gerando uma bola de neve, um caso clínico contínuo que agrava cada vez mais a depressão mais presente em adolescentes. Há também outros fatores. No Brasil, o índice de alcoolismo e o índice de tabagismo infantil é alto. Isso gerando problemas tais como o etanol, conhecido como álcool etílico, que é o presente nas bebidas alcoólicas, gera uma disfunção cerebral, interferindo na produção de hormônios, na conexão dos neurotransmissores que eu citei mais cedo. Seus neurônios são revestidos com uma camada muito importante que filtra toxinas e permite que as coisas que precisam passar, passem. O álcool excessivo e o tabaco excessivo danificam essa camada e geram problemas que podem levar futuramente à depressão. Outros fatores também, como a necessidade social de inclusão, podem levar a essa bebida e a esse cigarro, que são as coisas que infelizmente rodeiam a nossa sociedade atualmente. Jovens entre 13 e 22 anos têm um índice de alcoolismo e tabagismo alto. Isso pode se dever de vários fatores, mas o principal deles, por a gente pesquisado, é a necessidade do jovem de se sentir como se ele estivesse mais velho do que ele realmente é. É a necessidade do jovem de experiências novas para não se manter preso do que ele acaba tendo aquela rotina, aquela coisa de sempre. Só que isso gera agravantes problemáticos. Bom, a gente sabe que um dos sintomas mais famosos da depressão é a falta de felicidade, mas tem vários outros sintomas também que a depressão pode apresentar ao longo dessa doença, como por exemplo o cansaço, a ansiedade, procrastinação e falta de realização de tarefas simples. Tem vários sintomas que podem influenciar e a gente acha normalmente que é só ficar triste, mas não, muitos outros sintomas também podem gerar grandes perdas sociais durante essa doença. A depressão é uma doença séria e deve ser tratada como uma doença séria. A psicologia e a psiquiatria são as áreas da medicina quase que mais fundamentais, sendo que são elas que tratam de quem nos faz humano e não de quem nos faz animal.